Olá, alunos do 6º ano, juntos mais uma vez, professor Alírio, falar com vocês sobre matemática, tá? O assunto de hoje é mínimo múltiplo comum. Talvez a professora já tenha conversado com vocês a respeito dessa matéria, mas se não falou ainda também, a gente vai adiantando aqui. Vocês vão ver que ela é muito interessante, serve para várias situações. Colocamos algumas situações, problemas do nosso dia a dia, onde a gente vai usar o mínimo múltiplo comum para resolver esses probleminhas, tá bom? Como de costume, a gente costuma falar um pouquinho da última aula, né? A gente retoma o assunto da última aula para a gente entender mais ou menos o que a gente estava falando e para quem tenha perdido esta aula. Olha, na última aula nós falamos de múltiplos de números naturais, né? Quando é que eu sei que um número é múltiplo do outro, né? Ó, um número natural é múltiplo do outro quando ele é o resultado da multiplicação do segundo número por outro número qualquer. Por exemplo, 24 é múltiplo de 6, né? Pois ele é resultado da multiplicação de 6 vezes 4, tá bom? Nós falamos que fizemos aqui alguns múltiplos, né? Ó, coloque os 10 primeiros múltiplos de 3, por exemplo, né? 3, 6, 9, 12. É só ir multiplicando pelos números naturais seguidos, né? Os múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20. Os múltiplos de 7 e assim por diante. Nós falamos também que nós podemos representar, né, um número pela decomposição de números em fatores primos. Tá? Como é que seria isso? Eu pego o número 12 e vou representar o 12 como sendo 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 3. O que significa isso? Ó, os números primos estão lá. Quem são os números primos? 3, 5, 7, 11... Tá bom? Então, o número 12 pode ser representado pelo número primo 2, vezes o outro número primo 2, vezes o número primo 3. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E nós vamos precisar disso aqui hoje, tá? Nós vamos falar dessa parte. E o número 30? Ele pode ser representado como sendo 2 vezes 3 vezes 5. Tá? Nós falamos também que a decomposição de um número natural em fatores primos ela acontece dessa maneira, colocamos o número, uma das possibilidades, né? Seria colocar o número, uma barra vertical, e aí eu vou colocando os números primos aqui, né? Até esgotar. Então, por exemplo, primeiro número primo, 2. 42 dividido por 2 dá 21. 21 dá por 2? Não, não dá por 2 mais. Então, vamos para o próximo número primo da nossa lista, que é o 3. 21 dividido por 3, 7. 7 só dá pelo próximo número primo que está lá na lista, que é o 7. Então, 7 dividido por 7 dá 1. O número 42 pode ser representado pelos números primos. 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Um outro número, uma fatoração de um outro número natural, que é o 72, ele aparece o 2 várias vezes, tá vendo? Ó, uma vez, duas vezes, 3 vezes. A gente vai dividindo até esgotar. Esgotou o 2, passou para 9, né? O número que está aqui, né? Ó, dividir 18 por 2 deu 9. Aí eu tenho que pegar o próximo da lista, que no caso é o número primo 3, tá bom? E que na hora de representá-los, eu posso juntar. Em vez de eu escrever 2 vezes 2 vezes 2, eu coloco 2 ao cubo, que é a mesma coisa que o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E lá o 3, eu coloco 3 vezes 3, que significa 3 ao quadrado. Bom, você sabe o que é mínimo múltiplo comum, né? A gente fala popularmente como MMC, que são as iniciais das palavras, tá? Mas você sabe o que é mínimo, tá? Entenda mínimo, a palavra mínimo, como sendo o menor, tá? Múltiplo é aquele resultado da multiplicação de um número por outro número natural qualquer. E comum, que significa a palavra comum, é aquele que pertence a 2 ou mais números. Então, eu vou buscar o mínimo múltiplo comum entre 2 ou mais números. Vamos ver na prática como é que isso acontece? Eu coloquei assim para vocês aqui, ó. Vamos encontrar o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, tá? Então tá lá, M, né? Representa os múltiplos, entre parênteses o número 3, e aí eu começo, né? O 0, que todo o 0 é múltiplo, né? Dos números naturais. O 3, né? Porque 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e a gente deu uma parada. Pegamos os múltiplos de 4.
0, 4, 8, 12, 16, é a tabuada do 4. Vocês repararam que tem alguns números que estão em negritos aqui, ó? O 0 está em destaque, o 12 e o 24. Por quê? Porque ele aparece tanto como múltiplos de 3, como múltiplos de 4. Então está aqui, ó, 0, o 12 repetiu e o 24. Então, o 0, o 12 e o 24 são múltiplos de 3 e múltiplos de 4. Mas nós não acabamos de falar que nós queremos o mínimo. Quem que é o mínimo? O menor. O menor entre eles, excluso o 0, que o 0 a gente não considera. Quem que apareceu aqui, ó? Isso, muito bem. É o múltiplo 12, é o número 12, né? 12 é múltiplo de 3, 12 é múltiplo de 4, né? Ele é comum, olha lá, comum, a palavra comum significa aparece nos dois, né? Ele é múltiplo, que é múltiplo dos dois, e é o mínimo, ou seja, é o menor entre eles. Então, os números em destaque são os múltiplos comuns, números de 3 e 4. Lembrando que o menor múltiplo comum entre os dois, diferente de 0, é o número 12. Então, o mínimo múltiplo comum, como a gente escreve, ó, MMC, entre 3 e 4, é o algarismo 12. Ó, destaquei aqui o 0, 0, 12, 12, 24, 24. São múltiplos comuns, mas a gente pede o mínimo, o menor. Excluso 0, nós estamos falando do 12. O mínimo múltiplo comum, MMC, de 2 ou mais números naturais diferentes de 0, é o menor dos seus múltiplos comuns. Exatamente. Ok? Bom, vamos ver aqui. Uma maneira prática para determinar o mínimo múltiplo comum entre 2 ou mais números naturais é a decomposição simultânea. O que é simultânea, professor? Junto, ao mesmo tempo, de 2 ou mais números em fatores primos. Nós vamos ver os dois exemplos, com 2 números e com 3 números, tá? Conhecida também por fatoração múltipla. Por que é fatoração múltipla? Porque são juntas, né? Os 2 ao mesmo tempo, os 3 ao mesmo tempo, tá bom? Vamos encontrar, então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 12 por esse método que eu estou acabando de falar para vocês aqui. Vamos ver. A decomposição simultânea em fatores primos é realizada com os dois números ao mesmo tempo. Vejamos abaixo. Está aqui, ó, 4 e o 12, ok? Então, vou passar uma barra na vertical, né? E vou começar a dividir pelos números primos. Então, vamos colocar os números primos lá para lembrar, ó, a barra vertical. Agora, os números primos estão lá, ó, para a gente não esquecer deles, né? Ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Esses números continuam, mas hoje, como assim que eu expliquei na última aula, no sexto ano a gente não usa até o 13 para fatoração. Dificilmente vai usar depois do 13. Existem mais, tá? Mas é mais raro de aparecer nos livros de vocês. Então está aqui 4 e 12. Vamos pensar o primeiro número primo, o 2. O 4 divide por 2? Divide. Se só ele dividisse, eu já bastaria eu colocar o número 2. Eu tenho que colocar o número 2 enquanto houver possibilidades. A hora que não tiver mais possibilidades, a gente passa para o próximo da lista, que é o 3. Então vamos colocar o 2 aqui, ó. 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 12 dividido por 2 dá 6. Ainda existe a possibilidade de dividir por 2? Sim. Não, o 2 e o 6 são divisíveis por 2. Então colocamos o 2 novamente e fazemos 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. Ficamos com 1 e com o 3. Existe a possibilidade de dividir por 2 agora? Não, por 2 não há mais. Então nós temos que pegar o próximo número primo da nossa lista, que é o 3. Então fica assim, divisível por 3. O 1 a gente vai só copiar, porque esse aqui já não tem como mais dividir mais ele, tá? E 3 dividido por 3 vai dar 1. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 12 são esses fatores multiplicados entre si, tá? E como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó, mínimo múltiplo comum, abre parênteses, 4,12, ou seja, entre o 4 e o 12, tá lá, é igual a 2, tá lá, 2 vezes 2 vezes 3. E quanto que dá isso? Ó, juntamos ali, né? Podemos até escrever, mínimo múltiplo comum entre 4 e 12 é 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 3 é 12. Então, o menor número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo, entre 4 e 12, é o próprio 12. Entenderam? Sim? Que bom, fico contente. Vamos para o próximo? Ó,
Coloquei um outro exemplo aqui para vocês, o 6 e o 10. Vamos ver quem que é o menor múltiplo comum entre 6 e 10, fazendo esse processo da fatoração múltipla aqui. Colocamos o 6 e o 10, colocamos uma barrinha na vertical, colocamos os números primos lá para que você relembre sempre, né? Pelo menos por enquanto a gente vai colocar aí para vocês, para a gente lembrar. E vamos começar a divisão. Primeiro número primo, 2. Divide por 2? Divide, ó. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 vai dar 5. Não divide por 2 mais. 3 e 5 divide pelo próximo da lista, que é o 3. Então, 3 e 5 dividido por 3 vai dar 3 por 3 vai dar 1. E 5 por 3 continua sendo 5. Não tem como eu mudar aqui. E o próximo da lista é o próprio 5. Então, a gente coloca o 5 aqui e fica. O 1 a gente vai repetir. E 5 dividido por 5 vai dar 1. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 10 é a multiplicação desses fatores que aparecem aqui. Que seriam quem? 2 vezes 3 vezes 5. Vamos colocar essa nomenclatura ali do lado? Fica assim, ó. MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum entre 6 e 10 é 2 vezes 3 vezes 5. E quanto que dá isso? Vamos fazer essa conta? Ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5, 30. Então, o menor múltiplo comum entre 6 e 10 é o número 30. Não tem outro número abaixo de 30 que é comum aos dois. Ok? Bom, coloquei mais um exemplo para vocês ainda com dois algarismos, que é o 8 e o 20. Quem que é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 20? Bom, vamos lá. Colocamos o 8 e o 20 aqui. Colocamos os números primos para você relembrar de novo. Passamos a barrinha na vertical e começamos a divisão. Primeiro número da lista, 2. Esses 2 dividem por 2? Sim. Então, por 2, 8 dividido por 2 dá 4 e 20 dividido por 2 vai dar 10. Ainda há possibilidade de se dividir por 2? Sim. Não, 4 divide por 2, o 10 divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 10 dividido por 2 vai dar 5. Pergunta, ainda há possibilidade de dividir por 2? Sim, porque ainda tem um 2 aqui como fator. Então, eu coloco mais uma vez o numeral 2. Ó, 2 de novo. E fica 2 dividido por 2, 1. E o 5 dividido por 2, a gente simplesmente fala assim, abaixamos ele aqui, ó. Ele continua aqui para esperar a vez dele para poder fazer a divisão. O próximo número da lista dos números primos é o número 3. Só que o 5, né, que é o que está faltando aqui para acabar de dividir, ele não é divisível por 3, não dá divisão exata. Então, nós pegamos o próximo da lista, que é o próprio número 5. Então, colocamos 5 aqui e o 1 a gente repete e 5 dividido por 5 vai dar 1. Está aqui, ó. Essa são os fatores, né, que são comuns em 8 e 20. Tá? São comuns. Como é que eu escrevo lá? MMC, ou mínimo múltiplo comum entre 8 e 20, 8,20 é igual. Aí vem os fatores. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. A gente pode juntar aqueles primeiros dois ali? Podemos, né? Aí vai ficar assim. Mínimo múltiplo comum entre 8 e 20 vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 5. E 8 vezes 5 dá quanto? 40. Então, o menor múltiplo entre 8 e 20 é o 40, tá? É o menor entre eles. Agora sim, ó. Lembra que nós falamos que o mínimo múltiplo comum pode ser entre 2, né? Ou a fatoração pode acontecer entre 2 ou mais números, né? Então, tá aqui, nós temos 3 números aqui agora. O 5, o 8 e o 40. Colocamos eles aqui embaixo, passamos a nossa barra, aparece de novo números primos para a gente não esquecer deles por enquanto. E vamos lá, o primeiro número da lista é o 2. É o 2. Então fica assim, 5 divide por 2? Não. 8 divide por 2? Divide. Então, por 2, aí fica o 5 a gente repete, 8 dividido por 2 dá 4, 40 dividido por 2 vai dar 20. Depois, por 2, 5 repete, 4 dividido por 2, 2, 20 dividido por 2, 10. Ainda dá por 2? Ainda dá. Vamos continuar? Por 2, o 5 repete, 2 dividido por 2 dá 1, e 10 dividido por 2 dá 5. Olha aqui embaixo o que ficou. 5, 1, 5. Por 2 não dá mais.
Por 3, também não dá. 5 não dá divisão exata por 3. Então, o próximo da lista é o próprio 5. Colocamos o 5 aqui, fica 5 dividido por 5, 1. 1 a gente repete, 5 dividido por 5, 1. Então, esses são os fatores, né, que vão nos indicar quem que é o mínimo múltiplo comum entre 5, 8 e 40. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Colocamos a expressão ali do lado, né, o mínimo múltiplo comum. Abrimos o parênteses, 5, 8 e 40, e está lá, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Lembrando que aqueles 3 2 ali podem ser representados por uma potência, né? Que é 2 elevado ao cubo, que para nós é o 8. 8 vezes 5, 40. Dois atletas treinam em uma pista de atletismo. O primeiro leva 10 minutos para dar uma volta completa. Já o segundo leva 15 minutos. Se eles iniciarem o treino juntos, às 8 horas da manhã, que horas voltarão a se encontrar no início da pista? Porque eles têm tempos diferentes para dar uma volta, né? Então, como é que eu resolveria esse problema, né? Como é que eu faria para resolver esse problema? Como? Mínimo múltiplo comum? Acertou. Quem falou mínimo múltiplo comum, tá certo. Eu vou buscar um número, né, que seja múltiplo de 10 e de 15. Aquele número de voltas, né, de valor, é que vai indicar quando é que eles vão se encontrar de novo. Tá bom? Vamos fazer? Olha lá, a solução está no mínimo múltiplo comum. Então, vamos fazer entre 10 e 15. Passamos uma barra, colocamos os números primos para a gente lembrar deles lá, e fazemos aqui, ó, por 2, 5 e o 15. Não dá por 2 mais. Quem que é o próximo da lista? O 3. 15 dá por 3? Dá. Então fica 5 por 3, continua 5. 15 por 3 dá 5. Quem que é o próximo número da lista? É o número 5. Então, por 5 vai dar 1, 1. Encerramos? Encerramos. Então, o nosso mínimo múltiplo comum entre 10 e 15 é 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 15 é o número 30, tá? O que significa isso? Como nós estamos falando em minutos, significa que depois de 30 minutos, esses dois corredores vão se encontrar no início da pista. Então, depois de 30 minutos, eles voltarão a se encontrar, ou seja, 8h30 da manhã, eles vão estar passando pela linha de chegada os dois ao mesmo tempo. Hora da nossa revisão. Vamos lá. Resumo da aula de hoje. Na aula de hoje, você aprendeu mais sobre mínimo múltiplo comum, que está entre dois ou mais números naturais. Aprendeu que o processo é o da fatoração múltipla, é o mais prático, né, para nós. Ou seja, nós fazemos a decomposição, como aquela barrinha, dividimos pelos fatores primos, né, de dois ou mais números naturais, simultaneamente, que é aquele que nós fazemos juntos, um com o outro, tá bom? Verificou também que esta decomposição em números primos pode ser a solução de alguns tipos de problema, que é o caso da pista de atletismo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço a todos vocês.